Boa noite a todos. Tá gravando? Boa noite a todos. Fico muito feliz por mais um evento promovido aqui pela OAB Capital Rio, a Comissão de Filosofia do Direito e Literatura. E hoje nós temos o prazer de receber o doutor Télio Farias. Ele é advogado em Pernambuco, é autor de diversos livros e recebeu gentilmente o nosso convite para apresentar sua brilhante exposição, já que é um estudioso das obras de Ariano Suassuna e um brilhante advogado. E fico muito feliz de ter um colega nosso representando, já foi presidente da Comissão de Filosofia e Literatura, também do estado dele. E, inclusive, foi essa comissão que até me inspirou a trazer aqui para o Rio, a criar a nossa comissão. E fico muito feliz de que outros colegas também partilham do mesmo amor e o mesmo carinho que nós temos com a literatura, ancorada também nas reflexões jurídicas. Professor, seja muito bem-vindo, eu passo a palavra. Muito obrigado, Elaine, é uma grande honra estar aqui com vocês, estar aqui com a OAB do Rio, que a OAB por si só é uma grande instituição, e a OAB do Rio tem uma força muito grande, tanto que recentemente comandava os destinos da OAB Nacional através do presidente Felipe Santa Cruz, que foi presidente da seccional. É uma grande instituição, então é uma honra enorme aqui estar. Faço apenas uma retificação. Ela disse que eu era advogado em Pernambuco. Eu sou paraibano e advogo nos dois estados. Eu faço parte de um escritório que foi fundado por meu pai desde 1963 e tem unidades em Campina Grande, João Pessoa, na Paraíba, terra de Ariano, e Recife, terra onde Ariano residiu quase que a totalidade da vida. Mas sem perder, Ariano, mesmo residindo em Recife, não perdia o que ele chamava de paraibanidade, porque Ariano nasceu em 1927, estamos próximo até do seu centenário, no Palácio do Governo do Estado da Paraíba. O seu pai, João Urbano Vasconcelos Suassuna, era o governador, à época se chamava presidente do Estado. E a capital da Paraíba, que hoje se chama João Pessoa, tinha o nome de Cidade da Paraíba, mais ou menos como o Rio de Janeiro, Paraíba, capital Paraíba. Após a Revolução de 30, que houve a mudança do nome para João Pessoa. E já entrando em Ariano, há uma curiosidade interessante. O pai de Ariano faleceu aí no Rio, assassinado na rua Riachuelo, aquela rua que dá nos Arcos da Lapa, faleceu assassinado, exercia o cargo de deputado federal e foi assassinado por um correligionário de João Pessoa, que achava que João Pessoa tinha morrido também por culpa de João Suassuna, que hoje se sabe que não tem nada a ver. Então, uma curiosidade é que Ariano nunca utilizou o nome João Pessoa com referência à capital da Paraíba. E deixou por escrito, por exemplo, essa aqui é uma edição nova da Pena e a Lei. Se você observar no local onde tem o pequeno currículo, ele diz o seguinte: poeta, dramaturgo, romancista e artista plástico, Ariano Suassuna nasceu na capital da Paraíba. Não fala em João Pessoa, porque Ariano não desvia a palavra João Pessoa, não por relação com a cidade, que ele tinha uma excelente relação, mas devido ao conflito político entre o pai dele e João Pessoa na Revolução de 30, que terminou causando a morte do próprio João Pessoa e do pai. Mas excelente retificação, porque, sabe, Pernambuco na minha cabeça, minha mãe é de Pernambuco, meu pai é lagoano, então, e Ariano... E Ariano morou em Pernambuco, na minha cabeça. Ariano tem até uma coisa interessante, ele era membro da Academia, foi membro da Academia Brasileira de Letras, que tem jurisdição nacional e com sede aí no Rio, perto aí da OAB, mas foi membro também, eu acho que um dos poucos, ou talvez até o único, não sei, não posso nem afirmar isso. Ele foi membro da Academia Paraibana de Letras e da Academia Pernambucana de Letras. Apesar que Paraíba e Pernambuco são estados meio que irmãos, porque possuem praticamente os mesmos costumes, as mesmas tradições,
embora aqui também não se goste dessa história de dizer que um se parece com o outro. Mas vamos entrar na parte jurídica e advocatícia de Ariano. A primeira influência de Ariano no direito é o pai. João Suassuna, o pai de Ariano, foi um brilhante advogado. Foi formado pela turma de 1909 da Faculdade de Direito do Recife, da tradicional Faculdade de Direito do Recife, fundada pela lei de 11 de agosto de 1822, junto com a do Largo de São Francisco. E João Suassuna advogou muito no interior da Paraíba, especialmente em Campina Grande. E essa influência de João Suassuna, não só na advocacia, mas da própria vida, é muito viva na vida de Ariano, porque Ariano perdeu o pai muito novo, aos 3 anos de idade, e passou a vida reverenciando e falando do pai. A poesia de Ariano fala do pai, toda a obra de Ariano fala do pai. Ao mesmo tempo, toda a obra de Ariano é jurídica. Em 2019, eu fiz um debate na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com João Suassuna, que é neto de Ariano, que é advogado e historiador, e com Diógenes da Cunha Lima, que é advogado e é o presidente da Academia de Letras do Rio Grande do Norte. E eu fui o último a falar. Era um painel, o último a falar sempre leva uma certa desvantagem, porque o assunto fica meio esgotado. E todos os dois chegaram a afirmar, quando Ariano Suassuna advogou, no tempo que Ariano Suassuna advogou. E quando eu fui falar, eu disse, olha, eu ouso discordar dos meus eminentes antecessores, especialmente do Neto, que é difícil de discordar do Neto, mas eu digo que Ariano nunca parou de advogar. Aí eles tiveram como se fosse um susto. E eu digo por quê? Porque toda a obra de Ariano Suassuna é essencialmente jurídica. Por exemplo, você pega O Casamento Suspeitoso, que é uma peça fantástica. Fala de golpe do baú, matrimônio contraído com intenções de vantagem financeira, estelionato, quer dizer, direito de família, direito penal. Vamos à Farsa da Boa Preguiça, que era a peça predileta de Ariano Suassuna, que fala sobre limites do contrato. Lembra até um pouco essa peça, a Farsa da Grande, lembra até um pouco o Mercador de Veneza, de Shakespeare, que o Aderaldo é enganado pelo demônio e perde toda a sua fortuna. E ele aposta a sua esposa para enriquecer novamente. Então, essa peça ela fala dos limites do contrato, ela fala da exploração do trabalhador. E Ariano tem um contexto que é de um direito progressista. Ele não defende o direito, ele defende o direito social, o direito das minorias, mas defende também o direito do combate à fome, do combate às desigualdades sociais. Aí outra peça pouco conhecida, que é o Desertor de Princesa. Princesa Isabel é uma cidade pequena da Paraíba, e no conflito de 1930 se declarou um estado independente. Por isso que tem a República de Princesa, da Revolta de Princesa. Porque o governo federal e o governo do estado tentaram retomar a Princesa e não conseguiram. Então, Princesa passou como se fosse uns 90 dias como um suposto país independente. E nesse livro, Desertor de Princesa, que é uma peça, ele critica muito o Brasil oficial, o país das elites, o país da ganância, e, por outro lado, fala também de direito militar, deserção, que hoje se não me engano, é o artigo 187 do Código Penal Militar. Fala de direito internacional. É um livro tão atual que ele fala, vou pegar ele aqui, ele fala de direito. O Desertor de Princesa. Pronto, a edição atual é essa aqui. E ele fala de direito internacional e diz: eu quero um grito contra a guerra. Quero deixar patente que a minha geração, pelo menos em sua maioria, pode ir para a guerra, mas vai a contragosto, esperneando e berrando, absolutamente sem ilusões quanto a isso, que a ingenuidade babosa dos militares chama de heroísmo. Quer dizer, esse livro a gente pode aplicar hoje nessa guerra da Rússia com a Ucrânia. Né? Então, ele discute
subliminarmente o direito internacional numa peça relativamente pequena. A Pena e a Lei, o título já podia dispensar qualquer comentário, porque o título já diz que é um livro jurídico. A Pena e a Lei, que é também um julgamento, tal qual o Auto da Compadecida, que é a peça mais célebre de Ariano, até porque teve 3 adaptações para o cinema, teve mais de 100 adaptações para o teatro, mas A Pena e a Lei aborda a questão da tortura, questão do direito à vida, questão da miséria no sertão, do direito social, do combate à fome como dever do Estado, como dever imposto pela Constituição. E a cidade de Itaperuá, que é uma cidade aqui na Paraíba, uma pequena cidade, que é uma cidade que Ariano dizia que era a minha cidade, porque ele nasceu no Palácio do Governo por causa de uma circunstância, né, do pai ser governador. A cidade de Itaperuá passa a ser o purgatório, passa a ser o palco do julgamento. Então, esse livro também traz um julgamento. Aí vamos falar também do Santo e a Porca. O Santo e a Porca, ele complementa no filme, no seriado da Globo, o Auto da Compadecida, que tem aquela questão de Rosinha, do Cabo 70, ele está no Santo da Porca, que quem adaptou para a Globo, e o diretor Guel Arraes, que é pernambucano. Para quem não sabe, Guel Arraes é filho do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. O nome dele é Miguel Arraes Filho, e usa o nome artístico Guel Arraes. E Miguel Arraes residia na rua de Chacon, em Recife, em frente da casa de Ariano. Tem até já abrindo uma questão interessante, que existia um vagabundo que vivia nessa região, nesse bairro chamado Poço de Panela, que é um bairro belíssimo de Recife, um bairro antiguíssimo. E na época do governo militar, uma pessoa que notificou, um delegado notificou o vagabundo, vamos dizer assim, para que se comparecesse à polícia, e outra pessoa disse: não vá não, que você vai preso. E vão lhe prender por vagabundagem, que já prenderam 3 ou 4 aqui na região. Aí o vagabundo, com certa astúcia e malandragem, foi: doutor Ariano, queria que o senhor mandasse o bilhete para o delegado fulano de tal. Aí Ariano disse: mas eu não conheço o delegado. Eu vou mandar um bilhete se eu não conheço. Aí o vagabundo, que era esperto, disse: o senhor não conhece, mas ele conhece o senhor. E se eu levar o bilhete do senhor, eu sei que não vou ser preso. E dito e feito, Ariano fez o bilhete, e quando o delegado disse: você é amigo de Ariano Suassuna, né? Então não buliu com ele, como se diz aqui no Nordeste. Então, o Santo e a Porca fala de direito de família, fala de empréstimo, fala de direito econômico, inclusive porque a porca que o avarento guarda o dinheiro se desvaloriza totalmente. Então, fala até da desvalorização da moeda, da correção monetária. Então, a gente poderia ir para o foco do direito financeiro, para o direito econômico, também da questão da mulher, do casamento obrigado, do direito. Ariano é muito avançado na sua época, são peças de 1950, 1970, textos de 1960, que falam sempre de que a mulher tem o direito de escolher o seu parceiro, que a mulher não pode se casar por obrigação. Então, é um texto que, se hoje seria normal, mas na época tem muito avanço. O Alto de João da Cruz, outra peça de Ariano, estou procurando aqui, de João da Cruz, da mesma forma que o Alto da Compadecida, é um julgamento. Fala de cobiça, fala de ganância. Podemos dizer que é uma aula de direito contratual, de direito civil, na parte dos contratos. Inclusive do limite legal das contratações. Porque uma das vertentes é que o personagem quer vender a alma para enriquecer. Outra peça que também não teve a merecida notoriedade é Conchambranças de Quaderna. Conchambrança pode ser traduzido como conchavo, como combinação, ou até mesmo como uma malandragem, vamos dizer assim, né? Uma malandragem. Então,
também consta um julgamento, fala de cobiça, fala de ganância, fala de direito contratual e também de direito penal, porque o Quaderna, em várias tentativas, tenta aplicar golpes. Então, a gente podia, atualizando o livro, a gente podia dizer que o Quaderna desse livro é um estelionatário, vamos dizer, se aplicasse aí o artigo 171, o famoso artigo 171 do Código Penal. Vamos ao mais famoso. Sim, ainda tem A Mulher Vestida de Sol, que também é um livro bastante avançado de Ariano, porque fala do conflito de terras, do direito agrário, fala de questões como o direito ao uso da terra, até nos leva a indagar a questão dos indígenas. Os indígenas não têm direito à terra, mas se nós que tomamos dele. Porque muitas vezes, quando você vai discutir com a questão do índio, não, mas a terra já é de fulano de tal. Sim, mas veio de onde? Veio de quem? Então, é um livro muito, muito, muito interessante, que é um livro relativamente pequeno, mas que aborda questões de alta reflexão, principalmente relacionadas a questões de conflito de terra, que ainda hoje persiste, é um livro também antigo, que ainda hoje persiste no Brasil. Os dois, Sedutor do Sertão, é um romance póstumo, que foi publicado pela família após o falecimento de Ariano. Ariano escreveu esse livro a pedido da Rede Globo de televisão para se fazer uma espécie de seriado. Não sei por que não deu certo, mas é um livro também muito interessante na questão do direito contratual, da compra e venda, que tem uma compra e venda do vício redibitório, porque o personagem vende um cavalo que aparentemente não tinha defeito nenhum, mas o cavalo depois tem N defeitos, e aí ela até brinca, mas o defeito está na vista. Aí o cara diz, não, mas você vendeu o cavalo. Não, mas eu avisei que estava na vista, e o cavalo tem um olho cego. Então, é um livro bastante interessante, é um livro que ele foi escrito para ser um roteiro de televisão, inclusive a pedido até do próprio Guelra Reis. Tem muito até de Don Quixote, daquela questão do Sedutor do Sertão, também da questão do respeito ao direito da mulher. O sedutor quer avançar o sinal, vamos dizer assim, e ele ao mesmo tempo defende o direito da escolha das mulheres, de escolher o seu companheiro com base apenas no amor, não no interesse de A, ou B ou C. E é um livro que eu recomendo bastante, é um dos que eu mais gosto. Você tem também o famoso romance A Pedra do Reino, romance de 1971, que é tido até, tem um texto aqui de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda considera como Don Quixote brasileiro. Carlos Drummond de Andrade também elogiava muito o romance. E esse romance, ele é jurídico até na forma da escrita, porque ele é escrito em forma de folheto, mas como uma tomada de termo ao juiz corregedor do Tribunal de Justiça da Paraíba, que vai a Taperoá investigar uma morte, e nessa morte ele prende o personagem principal, que é o Quaderna, e começa o longo depoimento de Quaderna. Então, até na forma da escrita, ele é uma tomada de termo. Na cidade de Taperoá, aos tais dias de 1930, aí o Quaderna vai contando a história do livro através do seu depoimento ao juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Então, até na forma da escrita, vou até abrir aqui, ó. Vossa Excelência não imagina o trabalho que tive para arrumar numa prosa heráldica, como diz o grande Carlos Dias Fernandes, todos os elementos dessa cena que só agora me lembro. Então, ele vai contando como se estivesse depondo ao juiz corregedor do Tribunal de Justiça da Paraíba. Aí aqui ele aborda direito criminal,
questão de terra também, de território, questão de competência, porque a Pedra do Reino, ela não fica na Paraíba. O romance tem como palco principal a cidade de Itaperoá, mas as duas Pedras do Reino, que esse livro é baseado num evento histórico que efetivamente houve. No século XIX, houve uma seita que se reuniu ao longo dessas duas pedras, que Ariano dizia, pelo mapa da Paraíba e o mapa de Pernambuco, a Paraíba tem uma extensão um pouco menor do que Pernambuco. Então, Ariano dizia que ele fazia assim em determinadas palestras que a pedra maior era Pernambuco e a pedra maior era a Paraíba. Porque essa pedra está no município de São José de Belmonte, no sertão de Pernambuco, mas a apenas 4 quilômetros da fronteira da Paraíba. Do outro lado de São José de Belmonte se encontra a cidade de Princesa Isabel, essa que ficou independente na época da Revolução de 30. E a poucos quilômetros se encontra a cidade de Itaperoá. Então, esse fato histórico da Pedra do Reino, que foi uma seita sebastianista que matava pessoas e crianças para lavar as pedras com sangue e, com isso, preparar a volta de Dom Sebastião, o rei perfeito, que vai trazer progresso, que vai trazer riqueza, que vai trazer saúde. Então, até a questão de competência territorial, se o crime vai ser julgado na Paraíba, se o crime tem que ser julgado em Pernambuco, esse livro traz inúmeros questionamentos de direitos sociais, questionamentos na questão criminal, porque se investiga um homicídio, né? Se investiga um homicídio, se fala de indícios, se fala de provas, se fala de outras inúmeras questões, num romance assim, de fôlego, que é um romance de quase 800 páginas, um romance, e por isso que é considerado o Dom Quixote brasileiro, o Dom Quixote, o Carlos Drummond de Andrade, ele diz aqui, extraordinário romance memorial, poema, folhetim jurídico que Ariano Suassuna acaba de explodir. Li esse livro em atmosfera de febril, com a fantasmagoria de suas desavenças que trazem a Idade Média para o fundo do Brasil. Então, esse livro também, e talvez seja o mais jurídico de todos, ele fala também da questão de herança, questão de direito de sucessão. Então, é um livro que é essencialmente jurídico até na forma da escrita, porque é escrito como se fosse um depoimento à Corregedoria do Tribunal de Justiça da Paraíba. E, por fim, o mais famoso livro de Ariano, até porque o livro teve 3 adaptações ao cinema, uma na década de 1960, se eu não me engano, com Armando Bogos, e com Regina Duarte como a Compadecida. Teve uma adaptação que foi recorde de público com os Trapalhões, no início da década de 80, os Trapalhões e o Alto da Compadecida. E, mais recentemente, no ano 2000, foi lançado o filme, sob direção de Guel Arraes, e foi lançado a minissérie da Globo, sob direção também de Guel Arraes. A Pedra do Reino, já voltando à Pedra do Reino, porque eu tinha me esquecido, também foi minissérie da Globo. Mas como a Pedra do Reino é um livro mais complexo, a adaptação de Guel Arraes ficou bem mais simples e foi um sucesso estrondoso, né? Acho que dos últimos 30, 40 anos foi o filme mais assistido do Brasil. Em 2020 a série foi reapresentada também com sucesso de audiência. O Alto da Compadecida também é um livro jurídico, porque o Alto da Compadecida, primeiro, é um julgamento. E no Alto da Compadecida você tem até questões bastante interessantes, como vou até ler aqui, tem um trecho do Alto que diz: a Compadecida, o Alto da Compadecida é tão avançado que o próprio juiz é negro. O Alto da Compadecida é do início da primeira metade da década de 1950. E Ariano
começa com um juiz negro para chocar. O juiz é negro e ele começa, e quando o juiz aparece, não me lembro qual personagem, diz, mas é dessa cor? Aí o juiz diz, você tem alguma coisa contra? Qual a diferença? Se eu for de cor João negra, Grilo, né? não é? João Grilo, acho que é João Grilo mesmo, né? Aí tem, por exemplo, uma das questões interessantes do Auto da Compadecida, que é a inimputabilidade do doente mental. O cangaceiro e o seu comparsa, o seu auxiliar, confessa no julgamento que matou 31 pessoas. E o Ministério Público, que é o demônio, só quem não gosta do Auto da Compadecida é o Ministério Público. O Ministério Público não gosta, o Ministério Público, que é o demônio, o demônio. Esse aí é condenação na certa, né? Aí a Compadecida, que a Compadecida faz o papel de advogada, que é outro avanço, porque a advogada é mulher, né? A Compadecida faz, inclusive com a Salve Rainha, que diz avocata nostra, avocata advogada nossa. Então, a Compadecida, expressamente na peça, ela é a advogada. Então, a Compadecida pede a intervenção. Quanto ao cangaceiro Severino e o cabra dele, aí o juiz interrompe e diz, por favor, quanto a esses, deixe comigo. Estão ambos salvos. Aí o diabo diz, eu protesto. É um absurdo contra o qual... Aí ele diz, abre aspas, contra o qual já sei que você protesta. Mas não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino e o cangaceiro dele foram seus meros instrumentos de sua cólera. Enlouqueceram ambos depois que a polícia matou a família deles e não eram responsáveis por seus atos. Pode ir por ali. Aí aponta o caminho do céu. Aí, se a gente for para a legislação atual, o Código de Processo Penal diz no artigo 26, né? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Não é? Você vê que é um avanço enorme, né? Aí vamos também na questão dos honorários, que é uma questão muito interessante para nós, os advogados. Quando João Grilo ressuscita, ele encontra Chicó. E é aquela festa. É aquela festa e João Grilo diz, estamos ricos, não? Estamos ricos. Deixa eu só... estamos ricos. Quero o dinheiro do enterro da cachorra. Aí Chicó disse, não é bem assim. Eu prometi para Nossa Senhora que se você escapasse, eu ia dar todo o dinheiro para a igreja. Aí João Grilo começa aquela brincadeira que é muito engraçada no filme, ficou maravilhoso. O filme é filmado na cidade paraibana de Cabaceiras, que é uma cidade belíssima, uma cidade que tem um casario antigo do final do século XIX. Aí começa, ou promessa desgraçada, ou promessa sem jeito, ou promessa... Aí o próprio João Grilo diz, se fosse outro santo, ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora. Quem sabe se eu não escapei por causa disso? O dinheiro fica como se fossem os honorários da advogada. Isso é expresso, eu estou lendo as piadas. Aí ele faz também uma gracinha. Nunca pensei que essa também aceitasse pagamento. Disse, nunca pensei. Então, até mesmo na questão dos honorários, o Auto da Compadecida fala de direito constitucional, como quando no início da peça, o diabo disse, não, aqui vai todo mundo para o inferno. Aí João Grilo disse, não, e aí não tem julgamento não, quem já viu processo sem defesa, quem já viu processo sem apelação,
Quem já viu, não é? A gente não tem direito de ser ouvido, não tem. Então, é repleto dessas questões jurídicas, é repleto. É a questão da chincana, que tem um momento que João Grilo começa a enrolar tanto que o próprio juiz intervém, faz como se fosse, que a gente chama de questão de ordem, e diz: João, deixa de chincana. Você pensa que isso aqui é Palácio da Justiça? Aqui pode acusar também. Então, ele também critica a justiça. Tem um momento que o diabo, o Ministério Público, o encorado que eles chamam, e ele critica tanto a compadecida, diz: olha, isso aqui vai ser igual à repartição pública, que existe, mas não funciona. Se você atender todos os pedidos dela, vai ser igual à repartição pública. Então, fala de homicídio, é uma peça que fala de direito constitucional, fala de direito legal, fala da questão da imputabilidade do réu doente mental, fala de direito social, da questão do julgamento ter. Tem uma parte que eu acho muito bonito. Ele fala, não me lembro se o filme focou isso, mas ele fala na questão da exegese, da hermenêutica, da interpretação. Diz: na dúvida, deve-se interpretar pela misericórdia. Então, eu acho essa parte belíssima, porque é uma parte muito no lado social. Então fala de apelação, fala de recurso, fala da Carta de João Sem Terra, né? Na Carta de João Sem Terra, onde primeiramente se falou do devido processo legal, onde primeiramente se falou do direito de defesa, e fala também na questão de herança, na questão do enterro da cachorra, que a cachorra teria direito de herança. Se critica, fala de direito eclesiástico, de direito religioso, e isso foi Ariano, porque Ariano foi um grande advogado. Ariano advogou pouco, efetivamente, no contencioso, mas chegou a advogar, ele chegou a integrar um escritório em Recife, do doutor Murilo Guimarães. Eu, inclusive, tive a honra de conhecer, porque ele já faleceu, mas foi amigo de meu pai. Conheço, inclusive, o filho dele, que é Murilo Guimarães Filho, que é médico, e João Guimarães, que é advogado hoje, atualmente, no Recife. E Ariano brincava muito isso, mas as peças processuais que eu tive acesso, que Ariano fazia, são peças espetaculares, não só no aspecto jurídico, mas também no aspecto literário. E ele sempre colocava um epígrafe com Shakespeare, um epígrafe com Rabelais, com os autores Euclides da Cunha, porque teve uma defesa que ele fez numa questão de uso capião, se eu não me engano, que ele usou uma parte dos Sertões. Os Sertões era o livro preferido do pai dele. O pai dele deixou, acho que a principal herança do pai dele, além da sua história, foi a biblioteca que tinha no sertão da Paraíba. O pai dele também tinha uma fazenda chamada Fazenda Acauã, que hoje fica no município de Aparecida, perto da cidade de Souza, e deixou uma biblioteca enorme. Com todos os clássicos, com todos os livros da época, e com Os Sertões, que hoje é um clássico, na época já se via que seria um clássico, mas na época do pai dele era um livro até que o pai dele comprou recentemente lançado. E em algumas palestras, Ariano chegou até a brincar que escolheu o direito por acaso, que dizia que existiam três opções, que era engenharia, que quem escolhia engenharia, quem era bom de conta, quem somava e fazia conta bem, Ariano escolhia engenharia. As crianças que gostavam de abrir a barriga de lagartixa, que faziam medicina. E ele disse: como eu não gostava nem de um nem do outro, eu resolvi fazer direito. E ele brincava com isso. Tem até uma palestra dele no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, que ele fala muito disso. Mas não, ele teve uma influência, ele tinha uma família de tradição jurídica. Quer dizer, não era fácil você se formar em direito em 1909, existiam poucas faculdades de direito.
Eu não sei, não sei até se o Rio, que era a capital, se tinha faculdade de Direito, porque no início só se tinha duas faculdades de Direito no Brasil, que era Recife, e as criadas em 11 de agosto por Dom Pedro, em 11 de agosto de 1822, é a Faculdade de Direito de Recife e a do Largo do São Francisco. Em São Paulo, a de Recife hoje vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. Então, se o pai dele se formou em 1909 em Direito, naquela época não era fácil, então já mostrava que a família tinha uma tradição jurídica. E o pai dele foi um brilhante advogado, e fala-se muito aqui na Paraíba, que o pai dele falava melhor do que ele. Porque tem notícias dos jornais da época, que o advogado João Suassuna, defendendo no tribunal do júri, conseguiu convencer o impossível. Quer dizer, ele era muito acima da média. Infelizmente, até pela época em que ele atuou, ele faleceu em 1930, não se tem gravação, se tem muito relato de jornais da época e de pessoas que fizeram crônicas sobre atuações de João Suassuna. Então, Ariano tem essa questão do direito no DNA. E quando ele foi cursar a faculdade, ele também escolheu o curso de Direito. Por causa do pai, talvez, mas também pela vocação. E a vocação, se ele atuou por 5, 6 anos nos tribunais, vamos dizer, no contencioso, nas obras ele continuou atuando. Porque essas discussões jurídicas continuaram, as discussões que ele poderia ter feito nos fóruns e nos tribunais, ele continuou fazendo em suas peças, em seus romances, inclusive no publicado póstumamente, que é Dom Pantero, que também é um livro repleto de indagações, de discussões, de debates sobre questões do direito. E, por fim, uma questão que ele era muito afeto, não sei se vocês sabem que Ariano foi o único imortal da Academia Brasileira de Letras que não usou o fardão tradicional. Esclareço, ele usou o fardão, mas ele achava que o fardão ele é costurado com fios de ouro. Um fardão hoje custa aproximadamente 70, 80 mil reais. Então ele achava um absurdo você gastar 60, 70 mil reais num país com deficiências sociais como no Brasil. Então ele pediu autorização ao presidente de então, que era Austagésilo de Ataíde, que foi presidente muito tempo, e Austagésilo autorizou uma costureira de Itaperuá a imitar os fios de ouro de forma simples, como com simples cordões amarelos. Então, ele foi o único imortal da Academia Brasileira de Letras que não usou o fardão com ouro, usou apenas um fardão costurado com fios de tecido. Não é que todo imortal que chega à Academia Brasileira seja rico, porque também existe uma tradição de quem não possa comprar, o estado de origem compre no lugar do imortal. Por exemplo, Celso Furtado, que é outro paraibano, o estado da Paraíba que bancou esse fardão. E, por fim, eu, antes de terminar, gostaria até de citar uma frase de Ariano que não está em livro algum, está num ensaio que ele fez sobre Canudos. Canudos, nós e o mundo. E ele diz, abre aspas, a justiça somente será verdadeira quando um dia vier a se anular essa terrível dilaceração de opostos. Ou seja, quando a justiça do país oficial, pela primeira vez em nossa atormentada história, possa se tornar expressão perfeita e acabada da justiça do Brasil real. Então, eu posso dizer que a obra de Ariano inclui processo, acusação, defesa, sessão de julgamento, tribuna, julgamento, cumprimento de sentença, pagamento de honorários. Então, é uma obra completa e é uma grande aula de direito, de advocacia e de justiça. Então, eu ouso afirmar que a literatura de Ariano Vilar Suassuna
mostra que se pode exercer a advocacia, se pode procurar e obter soluções jurídicas de forma mais humana, por consequentemente mais justa, mais correta. Ou, como falava sempre Chicó, não sei, só sei que foi assim. Muito bom, doutor Télio. Estou aqui fascinado assim, com essa exposição, com a sua exposição, com o aprofundamento das obras de Ariano e como nos remete a importantes reflexões acerca da justiça social, acerca da coerência dele enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto literário, enquanto imortal. E isso, assim, a gente fica até assim, eu estou bem emocionada, né? Eu tenho raízes do Nordeste, é um povo que já nasce artista, tem uma inteligência, assim, um humor e uma forma de expressar algumas inquietações da nossa vida de uma forma muito sagaz, muito única do povo nordestino, sabe? Eu estou bem feliz e não conhecia tantas obras assim, né? A gente tem mais contato com o Alto da Compadecida e essa releitura que você expôs com muito brilhantismo em relação a como ele advogou e nunca parou de advogar e nos deixou um legado importantíssimo. Eu vou passar a palavra agora para a Clara, que faz parte da Liga da Humanidade, da Liga de Literatura da Unirio, e que vem também fazer a sua apresentação, a contribuição na nossa comissão, a Maiara e o Tiago. Depois a gente abre para os demais participantes. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, obrigada. Foi uma aula e tanto para a gente. Eu achei muito interessante a fala do professor sobre a participação jurídica do Ariano, porque eu assisti a palestra também, né, que o senhor citou na aula, e eu lembro do Ariano falando que ele não se considera advogado, que ele não teve, né, vocação para ser advogado. E na hora eu fiquei assim, tão inquieta, porque como o senhor bem tratou, ele teve tanta riqueza jurídica em suas obras. E eu fiquei assim, como uma pessoa, né, um autor que se preocupa tanto com os direitos mínimos, com a participação das mulheres, não só na sociedade, mas na política, e enfim, não foi uma pessoa jurídica, né, não foi um autor, e como que ele pensa isso, né, assim, como ele não acredita que teve a sua vocação para o direito e para os meios jurídicos, né. Eu achei assim, muito interessante a fala do senhor, porque durante toda a minha pesquisa, né, estudando sobre o Ariano, eu pouco vi as pessoas falando mesmo sobre a sua participação jurídica, e sim sobre a sua contribuição na arte, tanto que eu via o quadro aí atrás, né, já identifiquei a sua forte contribuição para a poesia, né, essas coisas, mas ele teve sim uma grande participação jurídica, né, nós podemos ver em todas as suas obras grandes feitos. Principalmente, eu vi bastante sobre os direitos dos trabalhadores, né, o proletariado. Perfeito. Pouco, né, até hoje em dia, né, até os dias atuais, nós vemos que são pouco assistidos, né, na sociedade, e eu vejo a participação dele, a defesa, a forte crítica dele para defender essa classe. Então, assim, não teria como não falar que um autor como Ariano não foi, antes de mais nada, uma pessoa jurídica e uma pessoa muito preocupada com os direitos básicos, os direitos das mulheres, né? Não só na política, mas na própria sociedade. Eu acho que não teria como, e foi muito bem colocada a fala do senhor em relação ao Ariano. Muito obrigada mesmo, foi uma aula para mim. Obrigado, eu que agradeço. Ariano era uma figura assim controversa da personalidade. Então, ele gostava de certas coisas. Eu acho que ele dizia que não gostava da advocacia. Na verdade, ele se decepcionou, ele disse, com a lentidão do judiciário e achava que o judiciário demorava a acontecer. A decepção dele foi mais nesse sentido. E não na advocacia, que ela continua presente na sua obra. E tem uma coisa interessante, Ariano criticava muito o inglês, a língua estrangeira, mas eu tenho 2 livros em inglês traduzidos por Ariano Suassuna. Tem um livro em francês, tradução Ariano Suassuna. E tem um livro em alemão traduzido por Ariano Suassuna. E ele criticava o inglês como se o inglês fosse vamos dizer, o diabo, né? Mas era no sentido seguinte, porque ele tinha um amor à língua portuguesa. Tinha um amor tão grande à língua portuguesa. Há uma questão até interessante, que o governo de Portugal deu a maior comenda
a ordem não me lembro se é a ordem de Cruz de Malta, é um nome assim, como se fosse a ordem do Cruzeiro do Sul do Brasil, é a maior comenda ariana. E essa comenda tinha um requisito que tinha que ser entregue pelo presidente da República de Portugal em Lisboa. Mas Ariano nunca saiu do Brasil, porque tinha medo de avião. E tinha medo de avião. O pessoal até eu sou muito amigo do filho dele, Manuel Suassuna, que é o artista plástico que faz as atuais capas das edições de Ariano, como a do próprio Alto da Compadecida. Pronto, essa aqui da Pena e a Lei é de Manuel Suassuna. Aliás, essa aqui, ilustrações, não sei se está dando para ver, Manuel Dantas Suassuna. E Manuel disse, ele viajar de avião é um tormento. E eu dizia, pai, olha, aquela história, olha, sou o cara, o avião é seguro, só morre no dia, a pessoa só morre no dia que for. Ele disse, não, e se for o dia do piloto? Se eu morrer sem ter nada a ver. Né? Então, o que me surpreendeu numa pesquisa que eu fiz foi exatamente a atuação. Eu tive acesso a algumas peças datilografadas, naquela época não se fazia no computador, por Ariano Suassuna, peças assinadas por Ariano Vilar Suassuna, advogado, OAB PE, não lembro se é uma OAB bem antiga, PE 910 ou 915, não lembro de cabeça, e as peças são maravilhosas, até repletas de uma coisa que você vê muito nova, que é a ironia, a astúcia. Tenho até, vocês até vão saber em primeira mão, eu tenho um livro que eu pretendo lançar, talvez ainda esse ano, que o nome do livro é esse aqui, esse aqui é o original, Direito e Advocacia no Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Um colega de vocês do Rio, José Roberto de Castro Neves, me deu o grande Castro Neves, que é o vamos dizer assim, o papa nessa interface Direito e Literatura, que fez o prefácio. Ele fez o prefácio exatamente ressaltando a compreensão de Ariano Suassuna do fenômeno jurídico e o seu aprofundamento na literatura. Então, ele também, de forma bastante lúcida, como é normal em Zé Roberto de Castro Neves, que ele mostra isso, que o aprofundamento de Ariano, na obra de Ariano, do direito, do debate jurídico, da discussão de questões simples, de herança, de contrato, de direito civil, de direito internacional, de direito militar, mas também dos direitos sociais, das garantias individuais, dos direitos sociais, como o direito à terra, o direito à moradia, o direito... E contra preconceitos contra os negros, né? O próprio Jesus negro. E você imagina, hoje, a feição de Jesus, a feição clássica de Jesus na arte, é o Jesus branco, de olhos azuis, cabelo grande, mas sempre um Jesus bonito, né? Que se sabe que é uma feição idealizada de Jesus, porque Jesus provavelmente foi moreno, até porque residiu no Oriente Médio, que é um lugar de sol luminar. Eu vou passar a palavra para a Maiara, e depois o Tiago. Uma parte que eu achei muito interessante que o senhor trouxe, e a Clara até comentou, é a forma como o Ariano demonstra que o direito não se limita aos tribunais, né? E ele continua exercendo a advocacia através da sua literatura, nas artes plásticas também, com o movimento armorial, né? Perfeito. Isso é uma tradição, ele herda uma tradição que é muito rica na história da literatura. Até com os gregos, se a gente for ver Sófocles, por exemplo, sempre teve essa tradição muito forte em toda a história da literatura, e o Ariano, eu acho que herda toda essa tradição, mas também contribui com uma riqueza muito própria, né? E eu achei isso muito interessante, de verdade. A Maiara toca num assunto interessante, que é a arte de Ariano. Que Ariano é pouco conhecido, é muito conhecido como dramaturgo,
como romancista, com A Pedra do Reino foi um livro muito exitoso, e o Alto da Compadecida dispensa apresentações, mas Ariano foi um artista plástico, também de enorme talento. Pintava quadros, fazia gravuras, fazia... As iluminogravuras, né? Que a gente, inclusive, Exato. misturava essas duas coisas nas iluminogravuras, que era uma... Eu tenho até uma que foi presente do filho dele. Eu tive a honra de conhecer Ariano, com uma certa ligação do meu avô. Meu avô, aqui na Paraíba, tem uma briga de 1930. Não sei se vocês assistiram recentemente, que há um movimento para mudar o nome da capital. Porque uma parte quer manter o nome da capital, João Pessoa, e outra parte quer que retorne ao nome antigo, que é Paraíba com H e Y. Inclusive, a Arquidiocese de João Pessoa não se chama Arquidiocese de João Pessoa, chama Arquidiocese da Paraíba com H e com Y. E meu avô foi correligionário e amigo de João Suassuna. E por isso, eu mais jovem, eu tive a oportunidade de estar com a Ariano umas 4, 5 vezes. E uma vez ele jantou na casa dos meus pais. Acho que eu tinha 14, 15 anos, e ele veio dar uma palestra aqui, e ele tinha uma grande amiga aqui em Campina Grande, que era a professora Elizabeth Marinheiro, que é professora hoje ela está aposentada, mas professora de crítica literária, que é muito amiga dele, e que foi uma das que o sabatinou no doutorado dele. E eu tive essa honra, tenho até algumas fotos bem mais jovem com ele, e ele era uma figura luminar. Então, nessa questão também, como a Maiara ressaltou, do armorial, Ariano também fez a aplicação jurídica, ele tem desenhos mostrando a balança da justiça sendo atacado por cobras, quer dizer, como se fosse a justiça atacada que aí, na imaginação, cada um pensa do jeito, atacada por cobras e defendida por onça, por leão. A própria onça, que era pariana, ele chamava a morte de Caetana, que é a onça Caetana. A própria onça, que ele fazia como se fosse uma questão até religiosa, a onça era símbolo de morte e, ao mesmo tempo, era símbolo de vida. Então, tem um desenho dele que é a onça que está protegendo a justiça, que está, por exemplo, matando as cobras que atacam a justiça. Então, na arte também, Ariano exerceu, expressou o jurídico também na questão da arte. E uma complementação que Maiara fez bastante relevante. E levou o movimento armorial a essas discussões sociais, movimento armorial na música também, que foi muito forte, em outras peças de teatro, até sem a assinatura dele, de Hermílio Borba Filho e outros. Então, eu reputo como um gênio, né? Um gênio, apesar que Ariano não era um cara... A família conta uma história bastante interessante, que se reuniu os irmãos de Ariano e um chegou e disse: quero ver quem é o mais doido. Aí um dizia: é você por isso, é você por isso, é você. E se levantou uma irmã e disse: eu não sou doida, não. Aí os outros irmãos, todos juntos, então é você. Se você não acha doido, a mais doida é você. Então, Ariano era uma personalidade exótica, assim. Interessante que ele era torcedor do Esporte Clube do Recife, que é um time de Recife, e a família me contou uma vez que o filho foi para a casa dele: pai, o senhor quer ir para o jogo? Eu vou com o senhor. Inclusive, tem uma estátua, é o único escritor que está num estádio de futebol. Tem uma estátua de Ariano na Ilha do Retiro, no lugar que ele sentava. Aí, Ariano, depois do almoço, disse: não, filho, hoje eu não vou não, porque eu não estou, acho que eu comi demais, não estou me sentindo bem, pode ir. Eu sei que depois, na meia hora, ele melhorou e resolveu ir ao jogo. Mas tentou ligar para o filho, o celular do filho, já foi mais recentemente, estava desligado. Eu sei que ele sai a pé e passa uma Kombi. Quem foi ao Recife sabe que o Recife tem muita Kombi. Eu não sei, eu acho que o melhor negócio em Recife é vender Kombi. Passa uma Kombi do transporte alternativo e o pessoal encosta a Kombi. Ariano Suassuna, e muita gente tira foto. O senhor quer ir para onde?
Não, eu queria ir para o jogo do esporte na Ilha do Retiro. A gente lhe deixa. E ele entrou na Kombi, no transporte alternativo, e o cara deixou ele lá no estádio da Ilha do Retiro. E ele vai para o lugar tradicionalmente sentado, daqui a pouco encontra o filho. Ele disse, mas o senhor não disse que o senhor veio com o quê? Ele disse, não, eu vim de uma Kombi. O senhor não disse que não vinha? Então, ele era uma figuraça mesmo. Uma figura, ninguém mandava nele, não gostava de dinheiro. Inclusive, houve uma proposta dos Estados Unidos para fazer a adaptação do Alto pela indústria do cinema norte-americana, que indiscutivelmente é a maior do mundo, e ele, uma proposta financeira bastante relevante, e ele disse, não, como é que o América vocês vão fazer João Grilo e Chicó? Ele disse, não quero. Não, mas aí até um sobrinho disse, mas tio, o dinheiro é bom, não me lembro quanto era, se é $1 milhão, $1 milhão. Ele disse, não quero não. Eu só preciso de dinheiro para me alimentar. Me alimentar e passar. Então, Ariano, não, questão de dinheiro para ele era irrelevante. O que ele gostava era de fazer a arte dele. E dentro dessa arte dele, o direito, a advocacia, nunca se dissociou. Tiago, você quer fazer uma colocação? Depois o Bruno, Sim, fica à vontade. sim, eu gostaria. Uma coisa que eu achei muito interessante foi na obra do Alto da Compadecida, né? Que, para mim, dialogou com a frase que ele falava, que era o otimismo é um tolo e o pessimista é um chato. O bom mesmo é ser realista e esperançoso. E aí me levou àquela questão da experiência, né, transcendente daquele juízo final, né, que tem, né, nessa obra. E aí, assim, pelo que eu percebi, você percebe que uma parcialidade nos julgamentos, tem uma corrupção extremamente visível das autoridades, e o sertanejo, né, que ele busca, né, representar pelo João Grilo, Chicó e até os outros personagens, né, assim, eles não conseguem ter acesso à justiça por causa do lugar social onde eles estão, e pelo que essa obra, né, esse juízo final, parece que essa parte esperançosa, ela é justamente essa, assim como não tem uma justiça terrena perfeita, tem uma justiça transcendente que alcança isso. Aí eu imagino que até dialoga um pouco com um direito mais naturalista, né, onde tem uma lei eterna que é divina e a lei natural humana que é falha, porque acaba que a lei terrena ela sempre vai ser burlada, já a lei divina não seria. Né? Imagino que a esperança, né, que ele reflete é justamente nessa experiência, né? E eu acho que o mais interessante é ele fazer, ele pega a cultura popular nordestina, né, mistura com a religião, a identidade, mistura com uma crítica social, aí vem com o folclore, que tem também aspectos jurídicos dentro desse folclore, né, para dar, assim, base, né, para toda essa cena ocorrer, e assim, é realista e esperançoso, mas você vê que, na realidade, há uma descrença do próprio sertanejo na justiça, né, porque eles estão com sabe, as instituições do homem tá tão falha que só talvez acreditando numa igreja ou em alguma coisa transcendente possa, né, trazer algum tipo de paz social ou de ordem social, né? E aí, bem, acho que é isso. Perfeito. Tiago faz observações bastante interessantes. E essa questão da corrupção da justiça, até eu não mencionei, mas ele é uma crítica ácida. Ele critica a corrupção e a corrupção da justiça, a falta de acesso. Ele faz tem o Brasil oficial e o Brasil real, né? A falta de acesso pela condição social, pela condição econômica, pela distância vamos dizer, das capitais, das grandes cidades. E também tem o interface com a religiosidade, né? E Ariano conhecia muito Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã, era um profundo conhecedor. Ariano era um leitor, a família me fala que Ariano era um leitor que lia, em média, de 150 a 200 livros ano. Então, ele era um leitor voraz, e desde criança, desde do início
da juventude nessa que ele chama mitológica biblioteca sertaneja do pai João Suassuna. Então, e há um fato, um certo paradoxo, que Ariano estudou, antes da Faculdade de Direito do Recife, numa escola muito antiga, o Colégio Americano Batista, que é um colégio evangélico, protestante, e Ariano sempre foi católico. E a mãe era protestante, o pai católico e a mãe era evangélica. Mesmo na educação evangélica, eles se tornou e ele defendia até aquela, não, se Deus não existe, tudo é possível, né? Então, eu prefiro acreditar em Deus, sem deixar de indagar. Tem até uma entrevista dele com o Eric Nepomuceno, aí do Rio, que é um escritor e grande tradutor também, que inclusive é quem mais traduziu Gabriel Garcia Marques para o Brasil, que ele diz exatamente isso, mas se eu tivesse com Deus, eu ia indagar por que nós sofremos tanto, por que tanta gente sofre. Então, ele faz também, ele questiona não só a justiça dos homens, mas a própria justiça de Deus, né? Sem dizer, sem perder a crença, diz que acredita, que é católico. Daí também a Compadecida, né? Que é a Nossa Senhora, né? Que ele tem na casa dele, se vocês forem ao Recife, na Rua do Chacon, a viúva de Ariana ainda reside, Dona Zélia. Mas se alguém ir bater na porta, eles permitem. No jardim tem uma Nossa Senhora belíssima, e tem muitas obras de arte de artistas de todo o Brasil, e também do próprio Ariano, né? Essa casa, eu acho que no futuro será transformada em casa-museu. Quem que vier um dia a Paraíba, e não pode deixar de ir a 2 locais ligados a Ariano Suassuna, que é a cidade de Cabaceiras, onde foi filmado a Pedra do Reino e onde foi filmado o Alto da Compadecida, com aquele casario, com aquela igreja que tem uma santa no fundo, né, que eu até recentemente houve um evento lá em Cabaceiras que eu participei, e houve uma missa nos 100 anos de um poeta local, o poeta Félix Araújo. Houve uma missa e depois houve o evento na própria igreja. E eu falei no evento, eu disse, eu estou no púlpito da Compadecida. Né? Então, como advogado, eu tenho uma responsabilidade dobrada. E outro local fabuloso, para quem quer conhecer um pouco mais de Ariano, é Taperoá, porque Taperoá é a cidade palco de todos os romances e dos julgamentos. E Ariano tinha uma fazenda em Taperoá, que ainda é da família, Fazenda Carnaúba. E tem a casa dele, tem vários locais ligados a Ariano, e tem um lajedo de pedra, uma pedra que é acho que ela mede uns 4 metros por 1,5, 2 metros de altura, que o filho está esculpindo os símbolos das obras de arte de Ariano, tipo essa aqui que é de Ariano, ele está esculpindo na pedra. E é um negócio fabuloso, é um negócio belíssimo de se ver. Então, incorporo as observações aqui do Tiago, ressaltando que o raciocínio dele é perfeito, é correto. Ariano, efetivamente, era um crítico da justiça, é um crítico da corrupção na justiça e da corrupção em toda a sociedade. Ele era até mais amplo, da corrupção em toda a sociedade. E também um ácido crítico da falta de acesso à justiça e dos 2 pesos e 2 medidas. Existia uma justiça para um, uma justiça para outro. No Alto da Compadecida, a questão do bispo é bastante interessante, né? Que o bispo chega rigoroso, porque contra o padre que fez o enterro da cachorra, em latim, mas o padre disse, não, mas tem um testamento que ela deu tanto para a gente, e tanto para a diocese e tanto para a paróquia. Aí o bispo, então aí os animais também são filhos de Deus. E era... Pode falar, Bruno. Depois a Clara. Desculpa, Clara, se você quiser falar, não tem problema, não. Eu espero. Não, você levantou primeiro, vamos na ordem. Por mim não tem o menor problema. Professor Télio, queria agradecer muito a palestra, como sempre. Quer dizer, falar de Ariano é maravilhoso, e ter contemplado toda essa quantidade de livro,
né, e de escritos dele, que a mim eu mesmo adoro o Ariano, e sobre a família paraibana, que, enfim, idolatra Ariano, e não conhecia grande parte deles. Vou estudar justamente para conhecer. Eu vendo o que a Mayara falou dos gregos, né? Citou Sófocles, né? A trilogia tebana, como escritores que falam da justiça, né? E os gregos são marcantes nisso, né? Quer dizer, Homero fala sobre justiça, Sófocles fala lá na trilogia, Ésquilo vai fazer o nascimento do tribunal do júri, que é muito antes de João Sem Terra, inclusive, lá 5 séculos antes de Cristo. Enfim, a gente tem muita coisa legal. Em relação ao julgamento, professor, primeiro, eu acho que o Ariano é um abolicionista, né? Ninguém pelo menos o Alto, eu e ele somos bastante próximos nessa, com toda a humildade de usar essa expressão próximo com o Ariano, mas é um abolicionista. Ninguém é condenado, e era esse o tema que eu queria trazer. Ele cria ali naquele julgamento para absolver, ou melhor, para mandar para o purgatório a maior parcela dos réus e mandar João Grilo de volta, né? Ele cria causas supralegais de excludente, de licitude, de culpabilidade, e é maravilhoso. Quer dizer, a Dorinha, né, a mulher do padeiro, né, ela é absolvida pelo último ato dela, né? É um arrependimento que ela pratica no último ato. O padre também consegue a sua redenção ali para ir para o purgatório, porque ele perdoa os agressores no momento do tiro que ele vai levar do cangaceiro, né? E, enfim, ele apresenta várias causas aí, e a culpabilidade. Essa discussão do Severino, né, é uma discussão que não só em relação à inimputabilidade, porque a inimputabilidade está ali no rol da culpabilidade, né, fato típico, ilícito e culpável, aí está lá a inimputabilidade, mas é uma discussão sobre culpabilidade, né? Como é que eu imputo a alguém uma culpa e logo uma condenação se eu não analisar essa pessoa dentro de um contexto histórico, né? Analisar a pessoa, né? Quer dizer, é um julgamento realmente extraordinário. Os criminalistas, como eu, têm esse marco desse julgamento, sobretudo pela referência do MP Seu Diabo. Quer dizer, a gente compreende absolutamente o que o mestre quis dizer com isso. Na verdade, parece, inclusive, ter sido inspirado na realidade do Rio de Janeiro também, né? E tem a questão do colonialismo que ele cita, que eu acho interessante, né? A questão do Major Antônio Moraes, que, na verdade, a cachorra ia ser enterrada porque era do Major. Aí foi saber que era do padeiro, deixou de ser... Calma aí, não vou enterrar. Enfim, eu queria mais um comentário sobre essa questão do julgamento da culpabilidade, que eu acho que e o abolicionismo do Ariano, né? Eu não sei o histórico das obras, mas eu poderia falar melhor se nas obras ele manifesta esse abolicionismo tão forte quanto ele manifesta no Alto. Exato. Na verdade, é uma característica de Ariano que, em toda a obra, no Alto de João da Cruz, Pena e a Lei, eu acho que não há condenação. É o espírito meio de advogado, né? Por isso que eu digo que é advocacia e direito em Ariano. Porque se você não pode botar na mentalidade de Ariano a mentalidade de juiz. Ele não tem a mentalidade de juiz. Ele tem a mentalidade de advogado, de defesa, de conseguir arrumar a desculpa, vamos dizer assim, para absolver o cliente, de buscar aquela tese que está lá esquecida, que está lá que vamos dizer, o advogado tentar de última maneira que o cliente, vamos dizer, aquilo que seria como um atenuante, ele bota para absolver, aquele que seria como se fosse uma redução de pena, que ele bota para absolver. Então, eu não conheço nenhuma condenação de Ariano. Ele termina absolvendo, é o paraíso para nós, os advogados, viu? Porque E nessa questão dos gregos, também Ariano leu todos os gregos, leu Sófocles, até o Zé Roberto Castro Neves ressalta no prefácio esse ponto, que o Zé Roberto tem um livro sobre a invenção do direito, né, que ele foca muito na questão do Sófocles, dos gregos clássicos, né, é um livro até fabuloso. Então, nessa questão também dos gregos, ele também estudou muito os gregos. Ariano tinha uma cultura, na verdade, não se propaga, não se fala dessa cultura fabulosa de Ariano. Porque ele era um cara erudito, vamos dizer assim, era um cara que falava várias línguas. Se pensa o grande público, pensa, Ariano critica muito ele, criticava o inglês, criticava até dizia que o espanhol
complica a língua, né? Que nós, ele fala nós outros. Então, eu não conheço a condenação. Então, ele seria aquele juiz maravilhoso para o advogado que só... E essa crítica do Ministério Público é uma crítica muito ácida, né? Porque ele coloca o Ministério Público numa situação, por exemplo, num país religioso que se tem, né? Ele coloca como demônio. Em que pese que o Ministério Público faz aquele comentário que eu falei, né? Olha, se o senhor continuar assim, vai ser igual a repartição pública aqui, o nosso julgamento existe, mas não funciona, né? Então, Ariano era isso, e outra coisa, era a questão da misericórdia, né? Essa parte que eu falei, que ele disse, na dúvida, temos que interpretar o direito pela misericórdia, no sentido de que, pelo lado humano, não pela letra fria da lei, né? Teve uma palestra no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, que ele diz exatamente a letra fria da lei só faz condenar. Ele disse então, ele disse a letra fria da lei tem que ser interpretada com o calor do humanismo, com o calor da misericórdia, com o calor da temperança, com as questões sociais, com as questões... Ele até que na época estava criticando, que tinha saído no jornal da Paraíba, uma pessoa que tinha sido presa. Hoje essa questão até é relativamente pacífica, até tem edição do Supremo que tinha sido presa por roubar 3 sacos um pacote de feijão, de arroz, ou 3, algo assim, não lembro exatamente. Então ele estava criticando essa notícia, levou para a palestra e disse, olha, isso aqui é um absurdo, isso aqui você tem que interpretar a lei, observando também o humanismo, o lado social, o crime famélico, essas questões. Então, efetivamente, Ariano era na justiça, todo o advogado é indispensável à administração da justiça. Ariano sempre foi, como eu disse, desde que se formou em 1950, sempre foi efetivamente advogado. Não apenas ligado ao direito, mas efetivamente advogado, e sua obra é de advogado. Não é uma obra jurídica ao acaso, o cara que escreveu um livro que tem uma questão jurídica como tema, como não. A obra é 100%, integralmente jurídica. Não há um livro de Ariano que não tenha questões jurídicas. E o palco de julgamento ele está em vários livros. Está na Pena e Lei, está no Alto, está na própria Pedra do Reino, que também é o cara está sendo acusado do crime que não cometeu, e com isso ele vai contando a história, né? Conta a história que houve, que é um fato histórico da Pedra do Reino, no sertão de Pernambuco, fronteira com a Paraíba, e conta a própria história termina contando a história e uma história ibérica, né, que vem desde aquela morte do rei Dom Sebastião, que o Brasil tem muito isso, a gente sempre espera um Salvador, né? Sempre espera um Dom Sebastião que venha e com um passe de mágica resolva todas as questões e todos os problemas do país. E é uma influência ibérica que conta a história desde Dom Sebastião até a história do Nordeste e a história da Paraíba, muito presente. Ele conta a história, sua versão da Revolução de 30, da questão do pai, da questão de Vargas, da questão de João Pessoa, que o João Pessoa que eu falo, não da cidade, mas do personagem. Então, Ariano é isso. Direito, justiça, julgamento, apelação, e essa discussão jurídica ela está em toda, repito, em toda e qualquer obra de Ariano, inclusive nos artigos. Você vai para os artigos escritos em jornal, assim, sempre tem questão jurídica. Nessa palestra da Universidade Federal, que já faz algum tempo, ele pega a questão do jornal, a notícia do jornal, inclusive ele leva como se fosse o jornal na mão, lá na palestra, e discuta essa questão. Discuta, olha, isso aqui você está deixando de aplicar o primeiro direito, o direito que é o direito humano. O primeiro direito para condenar um cara que roubou 3 sacos de feijão ou 2 de arroz. Acabou de acontecer agora em São Paulo. A pessoa passou 3 meses presa porque roubou 2 latas, furtou, né? Furtou 2 latas de leite. Passou 3 meses presa. Né? Dizer, o Ministério Público é o diabo, mesmo. Quer dizer, aquela personificação ali realmente se reitera. Vamos passar para a Clara. Clara
Quer fazer seu Presidente, deixa eu só fazer desculpa, só um comentário rápido. O negócio do honorário, que eu anotei aqui, não falei. Os honorários, na verdade, é muito interessante que perpetua uma cultura popular que os civilistas sofrem muito com isso. Que, na verdade, são honorários de êxito. Exato. Quer dizer, Chicó, ele tinha o dinheiro o tempo inteiro que João Grilo estava morto, ele jamais entregou o primeiro passando. Ele falou, se ficar tudo bem, aí eu pago. Quer dizer, Eu pago, exato. Os colegas vão sofrer ainda. Quem está estudando direito vai sofrer ainda com essa história de êxito, viu? Quer, Clara, complementar? Bruno sempre brilhante nas colocações. E tem, Bruno, se você diz sua mãe, que é paraibana? Meu pai, inclusive, meu tio é Gilvan Samico, quer dizer, era muito amigo de Gilvan Samico é um grande artista ligado à Ariana. Exato. E tem Assis Chateaubriand, que foi o rei do Brasil, da televisão, era paraibano de Umbuzeiro. Assis Chateaubriand dizia que filho de paraibano, paraibano é. E dizia isso com o Jô Soares. E Jô Soares era filho de paraibano. É um orgulho imenso. A Terrinha é realmente uma referência. E Gilvan Samico é um dos principais amigos de Ariano também. Muito ligado a Ariano. Eu tive no mesmo ambiente, quer dizer, eu não conheci porque eu era muito pequeno, eu estava na casa da minha tia, do meu tio, que é o Samico e tia Célida, e a Ariano estava lá, quer dizer, frequentava muito a casa ali em Olinda, e cheguei a saber que estive no mesmo ambiente, né? Minha família cultua tamanhamente que você já esteve no mesmo ambiente que ele. Enfim, muito obrigado, professor, pelo esclarecimento. Nada, a honra é nossa. Claro. Boa noite a todos. Eu confesso que é até difícil escolher o que trazer para pontuar, que tenha me causado maravilhamento, porque eu vou ser sincera, foi o primeiro livro em muito tempo que eu passei mal de rir lendo O Julgamento, e as sacadas geniais, e as contribuições que eu gostaria de colocar, que vão também ao encontro do que o Bruno discorreu, são as seguintes. A primeira coisa que eu gostaria de registrar é o cenário pitoresco, digamos, circense durante o julgamento, da concretização daquela frase: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, porque é um show de atos falhos, humanos falhos, um apontando o dedo para o outro, mais João Grilo, que também tem uma ficha bem extensa de falcatruas, né, para não dizer outras coisas, por mais que exista por trás uma razão de ser um contexto social, e a partir dessa guerra de João Grilo apontando os defeitos, eu puxo a parte que eu achei mais genial do julgamento, e mostrando, inclusive, uma certa postura, eu diria, paradoxal do padre, que é uma figura espiritual que vira durante o julgamento, em conversa com o João, e fala assim: acho que nosso caso é sem jeito, João. Em Deus não existe contradição entre a justiça e a misericórdia. Já fomos julgados pela justiça, a misericórdia dirá a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu coloco, eu peço para que o professor Telly comente, é essa postura de uma figura espiritual não ter a percepção de, talvez, acreditar que existe uma outra forma de suavizar a situação de todos aqueles no julgamento e, de fato, tratar como sinônimo justiça e misericórdia, que, logo após, João Grilo nos presenteia com essas pequenas falas: meu trunfo é maior do que qualquer santo. Manuel pergunta: quem é a mãe da justiça? O encourado vai debochar: ah, a mãe da justiça? Quem é essa? Manuel não ri porque ela existe. E quem é? O bispo fala: Manuel, a misericórdia. E aí aparece, né, depois da reza do João Grilo adaptada, né, até que a morte nos separe, até que agora a morte, né, a morte nos separe, ele fala mais ou menos assim, e ela aparece, uma das primeiras falas que ela diz, que eu marquei aqui: intercedo por esses pobres que não tem ninguém por eles, meu filho, não os condene. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Por que eu escolhi esses trechos? Porque eu achei aqui dentro
uma carga de direito penal tão espetacular dentro da figura da compadecida Maria, em que, como advogada de defesa, ela traz, né, num livro escrito em 1955, a visão da ampla defesa, de 1988, somada à defesa plena, que é um princípio específico de tribunal do júri, e quando ela invoca essa fala, eu vejo aqui a semente da clemência, com o nome da misericórdia. A clemência que só vai surgir em 2008, com a reforma do Código de Processo Penal, que traz aquele parágrafo lá na série de quesitações, que você é obrigado a quesitar se o júri absolve o réu, e a súmula, né, do STF, que vai acompanhar um pouco depois, dizendo que, se você não quesitar obrigatoriamente a absolvição, é nulo. E por que eu coloco isso? Porque essa pegada de iniciar a defesa com uma frase que me lembra clemência, e depois ela vem trazendo elementos sociais para tentar justificar e suavizar os atos daquelas pobres pessoas, das pobres almas, que, a meu ver, seria o direito penal do autor reverso, porque, na verdade, o direito penal, em 85, ele é usado para punir, tentando pegar características específicas, tentando pegar personalidade do agente, e aqui não. Ela faz justamente o que se deveria se pensar num Estado democrático de direito, com uma Constituição forte e garantista, e um devido processo legal devidamente respeitado, que é você também trazer elementos extrajurídicos para tentar entender aquela situação e, aí sim, fazer um julgamento, digamos, justo, que siga os ditames do devido processo legal e não fique num excesso, né, de formalismo sem fazer o balanceamento com situações que devem ser tratadas de forma diferente. Então, essa é a só colocação que eu gostaria de trazer, porque eu escrevi, quando eu estava na Everge, sobre a clemência, e quando eu li essa frase, caramba, tem 60 anos antes, quase, foi pensado, e é genial que veio trazido desta forma. A Clara, realmente, de forma luminosa, ela fala da clemência, que realmente, mas a clemência no direito brasileiro é algo recente, mas essa peça é de 1955, né? É uma peça que está perto de completar, em 25 vai completar 70 anos, né? Então, é uma peça muito avançada, e esse humanismo de Ariano é um humanismo muito forte, né? É o humanismo do querer o melhor, do querer que a justiça seja aplicada de forma não só numa letra fria da legislação, mas também de forma humana, de forma misericordiosa. O interessante é que essa questão num artigo que Ariano publicou no Diário de Pernambuco, na década de 70, ele ressalta que essa questão da religiosidade, como bem Clara disse, na questão vamos dizer, o padre sem esperança, que a religião exatamente é você ter sempre esperança. E essa questão da Nossa Senhora como religiosidade vem do século XI, que o cântico Salve Rainha, que eu anotei aqui, que diz assim: salve Regina, Mater misericordiosa, vita do seno, salve, a te clamamos, a te supiramos, e lágrima vale, eia, ergo, avocata nostro, ilus tu, advogada nossa. Isso é do 1050, do século XI. Então, Ariano resgata também essas tradições e torna a advogada uma advogada que pode ser, efetivamente, uma advogada do direito penal. A compadecida é uma advogada do direito penal. Uma advogada mulher, em 1955. Né? Muitas vezes você assiste com os olhos de hoje e vê isso como uma normalidade. Mas imaginemos que nós estamos em 1955, a advogada é mulher e o juiz é negro. Então, tem um avanço. A Ariana era contemporânea do futuro, né? Tem um avanço. Quanto à questão do julgamento ter algo de circo,
Tem vários depoimentos que a Ariane disse que se encantou com o circo já na infância, né? E o primeiro circo que viu foi na primeira infância. E tem uma frase que eu anotei também de outro artigo, que não está em livro, está em artigo de jornal. Eu estou tentando levantar vários artigos de Ariane de jornais, publicados em jornais. Ele foi colunista da Folha de São Paulo, eu acho que uns 10 anos, e nos jornais da Paraíba e de Pernambuco ele escreveu por muito tempo. Escreveu 10 anos no Diário de Pernambuco, 8 anos no Diário da Borborema aqui de Campina, 8 ou 9 anos, eu não lembro o período exato. Então, eu acho que já daria isso aí, só esses artigos dariam 2 livros. Ele anota no artigo, toda sessão de julgamento tem aula de teatro, toda sala de tribunal, coisa de pau. Expressão ipsiliter, né? Expressão de Ariane. Aí ele diz, outra frase, a figura do juiz aparece muitas vezes no Brasil numa postura condenatória e majestática, como se ele se encontrasse acima das paixões humanas. Fecha aspas. Essas frases são as piadas, né? Aí ele diz aqui, ó, em outra frase, eu quero que o direito corra como água pura e a justiça como rio caudaloso. Observando as danações da vida, as injustiças e os desconcertos do mundo. Fecha aspas. Quer dizer, são frases que a gente lê com simplicidade, mas são frases que têm uma grande profundidade. Uma crítica, a figura do juiz aparece numa postura condenatória e majéstica, como se ele se encontrasse acima das paixões humanas. E ele disse que, então, ele defende que essas paixões, que o humanismo, que a humanidade, como a Clara falou, tem que contar, tem que fazer, tem que ser analisada, tem que ser pesada na balança em todo e qualquer julgamento. No criminal, essencialmente, porque no criminal você está protegendo após a vida o principal bem do ser humano, que é a liberdade. Mas também no civil, no direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito comercial, no direito civil, no direito trabalho, né? E tantos no direito internacional, no direito marítimo, militar e assim sucessivamente. Então, concordo integralmente com a Clara, que trouxe essa questão da clemência, que é uma questão recente no direito, que realmente Ariane trouxe essa questão da clemência, né, até muito antes do nosso ordenamento jurídico e até do posicionamento do Supremo Tribunal Federal e das nossas outras cortes. Doutor Télio, muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz e também me remeteu toda essa exposição e a colocação das meninas da Liga, do Tiago, do Bruno, da Clara, que sempre traz contribuições importantes para a gente continuar refletindo, foi a questão de como o Ariano sempre menciona a justiça. Ele nunca se refere a verdades absolutas, e sim à justiça. E a nossa comissão aqui tem interesse, a gente tem uma linha de trabalho sobre a filosofia da linguagem. E nas obras de Ariano eu percebi essa afirmação do que se busca, que não seja a justiça. E a justiça, em algum momento, ela passa a ser relegada quando se percebe a morosidade do judiciário, quando se percebe as desigualdades sociais, quando ele traz essa visão atemporal de trazer questões que são sequer pensadas em seu tempo, e onde ele já visualiza que há ali uma injustiça. Por que tratar diferente mulheres e homens? E traz como uma figura importante nesse elo da justiça, de se promover justiça, a mulher, como uma provocação, de fato, que nos deixa aí grandes conquistas enquanto mulheres, enquanto operadores do direito. Eu fico muito feliz com a brilhante exposição. Eu entrei em contato com o professor Télio, eu acompanho nas redes sociais. Eu falei, gente, a gente precisa fazer um evento, vamos fazer outros, para abordar o nosso eixo temático da literatura e o quão importante é fazer essa articulação do direito e da advocacia, que é muito caro para todos nós que somos advogados,
e que somos, de todo modo, operadores de efetivação da Constituição. E fico muito feliz também com a participação das meninas dessa iniciativa da criação da Liga do Direito e Literatura. Eles são graduandos de Direito do segundo período, então vejam a riqueza de pesquisa, de se debruçar realmente na obra e trazer comentários muito significativos para todos nós. Agradeço a Érica, a nossa secretária adjunta, um braço muito forte aqui da nossa comissão, e as portas estão abertas para o senhor, que vamos fazer mais evento, vamos trazer mais ariano, que é um espaço realmente de novas ideias e despertar mesmo essa reflexão tão importante para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine, agradeço ao pessoal, e a Advocacia do Rio de Janeiro sempre é exemplo para todo o Brasil, porque nos deu grandes nomes, né, e mesmo até nordestinos, como Evandro Liz e Silva atuou muito no Rio, e como também o mineiro Sobral Pinto. Então, o Rio sempre é exemplo. Heleno Cláudio Fragoso, alagoano, que foi o grande advogado no Rio. Então, o Rio, a Advocacia do Rio, ela sempre é a locomotiva, é o exemplo e é o paradigma, não só para o próprio Rio, mas também para todo o Brasil. Então, é uma grande honra estar com vocês, e interessante essa questão de ariano. Na verdade, cada livro caberia um debate desse. Se a gente fosse discutir, a gente terminava, segunda-feira a gente não tinha terminado, mesmo com o feriado de amanhã, a gente ainda estava debatendo, porque são N vertentes. Você começa numa e se desdobra em A, B, C, por exemplo, essa questão da clemência, que a Clara arguiu de forma bastante interessante, questão das absolvições que o Bruno levantou. Então, a gente, se for debater, assim, a gente fez hoje como se fosse um panorama, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode depois aprofundar, eventualmente a gente pode até fazer um debate aí no Rio, pode até convidar o neto, o João Suassuna, que é um cara também muito, ele é historiador e advogado, e advoga no Fórum do Recife, e outras questões também podemos discutir também na literatura de Jorge Amado, tem Capitães de Areia e outro, de Zé Lins do Rego, que é paraibano, e assim N exemplos que o Nordeste sempre teve e sempre tem uma forte ligação com o Rio. Não sei porquê, até uma coisa interessante aqui no Nordeste, o segundo time de cada pessoa, na verdade aqui no Nordeste, o meu time é o 13 de Campina Grande, mas o segundo time, ninguém torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Grêmio, para o Atlético Mineiro, não estou criticando esses times. O segundo time é sempre um time do Rio. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tanto que quando os times do Rio jogam no Nordeste, qualquer desses quatro, eles jogam praticamente com uma torcida maior do que o próprio dono da casa. Né? Então, a influência do Rio é muito, muito grande aqui no Nordeste, e especialmente da Advocacia do Rio, porque se Sobral Pinto era mineiro, se Evandro Liz e Silva era piauiense, e tantos outros, a atuação desses e tantos outros, Silvio Barbosa era baiano, mas brilharam foi na comarca do Rio de Janeiro. Muito bom, professor, muito obrigada pela presença. Eu vou dar a palavra rapidinho para o Tiago fazer o fechamento, e daí a gente já dá para encerrar. Estou aqui fiscalizando a Érica até baixou a mão, mas ela estava com a mão levantada. Você quer falar, Érica? Mas é muito rápido. Eu queria primeiro agradecer ao Dr. Télio Farias pela brilhante exposição. Eu fiquei encantada. Eu quero conhecer todas as outras obras do Ariano. Já estava aqui pesquisando para poder comprar. Queria agradecer ao pessoal da Ladio pela participação, agradecer aos nossos colegas da comissão também, com as perguntas, né, que sempre enriquecem aqui os nossos eventos. Doutor Télio, mas eu estou muito interessada em saber quando é o lançamento do seu livro. Eu fiquei muito interessada. Na verdade, o livro está bem adiantado. Quem está, vamos dizer assim, usando o termo jurídico, procrastinando o livro,
é o filho de Ariano, que é o Manuel Suassuna. E ele me disse um negócio que me deixou preocupado, porque ele disse, olha, o prazo do artista não é o prazo do advogado. Aí eu olhei assim e disse, ih, rapaz. Até o Zé Roberto já fez o prefácio, tem um prefácio Zé Roberto, tem até um pós-fácil de Inês Virgínia Prado Soares, que é desembargadora federal TRF3, ela é nordestina, ela é sergipana e é desembargador do TRF3 em São Paulo. Então, ele só falta as ilustrações. Há algumas fotografias, tem uma bastante interessante que eu vou procurar aqui para ver se mostro a vocês. É uma fotografia que a família, é uma fotografia raríssima de Ariano vestido de advogado. Né? Você vê de paletó e gravata que depois ele não gostava. E aqui tem a fotografia do doutor Murilo Guimarães, que depois foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que foi um grande advogado, era um advogado brilhante, advogado também de muito saber, muita cultura, que era o dono do escritório, esse escritório ainda existe em Recife, que é comandado pelo filho, era o dono do escritório que Ariano trabalhou. Outra foto aqui, a de Ariano no escritório, também uma foto muito rara, Ariano naquela época datilografando, né? Então, essas fotos vão se mesclar às ilustrações do filho. Pronto, essa aqui é o jardim da casa de Ariano, que é que eu digo que tem a Nossa Senhora, tem muita obra de arte, que é bastante... Quem for ao Recife, eu recomendo que vá lá, porque é muito interessante e o pessoal tem interesse em... Aqui é o cartaz do primeira adaptação da Compadecida, que é de 1969. Aqui também foi um campeão de público, foi os Trapalhões no Alto da Compadecida. Na época foi o filme que teve 2 milhões de espectadores no cinema, né? Então a gente quer... Essas ilustrações são interessantes porque vão manter o padrão no estilo da obra de Ariano, né? Um estilo meio de cordel, né? Meio nordestino, com cordel. Esse aqui também é do filho de Ariano, com aqui um Jesus aqui bastante interessante. Então, na verdade, eu tenho que ficar pressionando o Manuel Suassuna para que ele termine as ilustrações. Precisamos... Olha, doutor, nossa comissão precisa organizar para ontem uma excursão da comissão para Paraíba, para Pernambuco, para conhecer. Exato. Quem topa? E tá no livro pronto, a gente tem o maior prazer de fazer o lançamento aí na OAB. Isso, por favor. Ótimo, por favor. Isso ia ser uma honra incrível. Esse lançamento aqui também no Rio ia ser brilhante. Inclusive, estamos conversando já, até por intermediação da própria família, porque hoje a obra de Ariano está toda na Nova Fronteira, que é uma editora do Rio. Antes, Ariano era meio desorganizado nessa questão. Então, Ariano em vida tinha livro na Agi, na Zé Olímpio, e não estava nem ligando. Mas depois que ele faleceu, a família fez uma espécie de licitação para que tinha umas exigências, que era publicar no padrão que eles queriam, tudo, e a Nova Fronteira que acertou com eles. E o próprio Manuel está fazendo essa ponte para tentar sair, que é uma editora também do Rio, que ia facilitar até o lançamento aí na cidade. A casa é sua, por favor. Será uma honra para todos nós. Vou passar a palavra para o Tiago e daí a gente encerra o evento. Eu gostaria por questão da hora. Eu gostaria de agregar, assim, olha, eu sou um graduando, né, do segundo período, mas eu me deparo com muitas abordagens do direito e até na própria literatura, né, principalmente com esse grande autor do Ariano Suassuna. E uma coisa que eu vejo até na apresentação do Dr. Télio, né, foi essas dimensões da justiça, né, e, obviamente, aí existe a nossa vida, né,
numa cidade grande como o Rio de Janeiro ou como em outros lugares no Brasil, mas existem pessoas, né, sujeitos que vivem uma vida simples, como no interior do Nordeste, né, e às vezes é difícil para a justiça chegar ali com todo o seu aparato e ontem, né, na Unirio, teve uma semana jurídica. Basicamente é uma semana onde tem várias palestras, vão diversas pessoas, sabe, vir com coisas novas para a gente se interessar, gostar mais, né, dessa área, né, e ontem foi uma palestra que eu participei e era sobre arbitragem, né? E eu acho muito interessante, porque eu acho que a arbitragem ela consegue alcançar essa população que muitas das vezes é excluída por causa do seu lugar social, né? E assim, é um movimento, né, de judicialização, né, da justiça. Eu acho que às vezes para resolver alguns conflitos que eles têm ali, às vezes um árbitro que eles possam escolher ali possa talvez ser a solução, né? Sei que pode ser muita preponderância minha, né, de achar que vai resolver todos os problemas, mas não vai. Mas eu imagino que eu acho que as coisas estão melhorando, sabe? Nessa questão eu sou esperançoso nesse aspecto que nem o Ariano. Era isso mesmo. E obrigado a todo mundo que contribuiu. Com certeza vai me ajudar muito na minha carreira de buscar entender. Eu gosto, né, de ouvir pessoas para justamente isso, para ir construindo um conhecimento para, né, levar o mundo a ser um lugar com uma ordem social melhor. Obrigado. Claro, você quer ser breve para também não tomar muito tempo do professor. Tá sem som, Clara. Acabei não verificando. Eu gostaria rapidamente de agradecer imensamente ao professor Télio Farias por essa oportunidade de fazer parte, né, de, como eu disse anteriormente, uma aula para mim, foi muito interessante mesmo, me inspirou a pesquisar mais sobre o Ariano, e acredito que é o Tiago e a Mayara também. Quando eu sair daqui eu vou conversar com eles sobre isso, e eu espero que a gente consiga ter mais eventos relacionados à temática de Ariano. Agradecer imensamente também a Elaine pelo convite, agradecer em nome da Ladil, né, o convite também, e aos demais convidados, a Érica. Muito obrigada mesmo, gente, foi um momento muito agregador, e eu tenho certeza que não só para mim. Muito obrigada mesmo. Professor, você quer fazer as considerações finais para a gente encerrar? Pronto, vamos encerrar. Então, eu vou encerrar com a frase. Ariano tem uma frase muito interessante, muito engraçada. Ele dizia que eu imaginava assim, ele dizendo numa tribuna de um tribunal. Ele dizia: a humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Então, essa frase é uma frase genial da advocacia. Ele não diz quem está errado, ele diz os que concordam comigo. Eu imagino a sustentação oral e ele defendendo o cliente, diz: excelências, a humanidade se divide em dois grupos, os que concordam comigo e os equivocados. Então, agradeço a vocês, foi muito bom o papo, não foi uma palestra, foi um bate-papo, e foi muito bom, e estou à disposição para outros eventos, até mesmo presencial no Rio, e espero poder lançar aí na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro esse livro, que já tem como se fosse uma bênção prévia da Advocacia do Rio, através do Zé Roberto de Castro Neves, que é um grande nome também da advocacia carioca, paradigma para a advocacia brasileira. Muito obrigado, Elaine, e a todos da comissão e ao pessoal que participou. Nós que agradecemos e damos por encerrado esse evento espetacular. Eu, sinceramente, estou muito feliz e foi muito construtivo a sua participação. E saiba que a casa é sua. É só acordar lá o neto, o artista de Ariano, e assim que sair a arte, é só agendar aqui, né, Érica? Muito obrigada a todos. Tatiana Paz está aqui também, uma querida, que está nos acompanhando nas redes sociais e teve a oportunidade de participar hoje. Muito obrigada a todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, abraços.